Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo daquele jeitinho que a nação corintiana gosta, trazendo as novidades e bastidores do nosso todo-poderoso. E hoje, segura aí, porque tem informação quente sobre o Denner, esse jovem lateral esquerdo que pode pintar de vez no elenco principal do Timão e ainda render uma boa grana pro clube. Pois, meu amigo, parece que o Corinthians está se mexendo, e o nome do Denner voltou a ganhar força nos bastidores, principalmente por conta de uma cláusula no contrato que pode trazer um respiro financeiro importante em meio a tanta turbulência. Para quem não sabe, o Denner é aquele tipo de jogador que chama atenção pelo potencial, mas que o Corinthians ainda não conseguiu aproveitar como deveria. Uma fonte garantiu que ele vai disputar o Campeonato Paulista com a camisa alvinegra, e que essa decisão não é apenas técnica, mas também estratégica. Isso porque, se o Denner atuar pela equipe profissional em 2026, o clube vai receber cerca de 4 milhões de euros. Sim, você não ouviu errado, 4 milhões de euros, o que dá uma bolada em reais. Dá para imaginar o quanto isso aliviaria as contas do Timão? Só esse valor já ajudaria a abater parte das pendências e até encostar na dívida do famoso transfer ban, que tanta dor de cabeça vem trazendo. E olha, não tem muito o que criticar nesse caso. Qualquer um no lugar da diretoria tentaria tirar o máximo possível de vantagem dessa cláusula. O futebol hoje é isso, uma mistura de gestão financeira com decisões técnicas. Então, colocar o Denner para jogar não é apenas uma aposta esportiva, é também um movimento inteligente dentro do cenário complicado que o clube enfrenta. O curioso é que ninguém confirma exatamente quantos jogos ele precisa fazer para essa cláusula ser ativada. Alguns dizem que pode ser apenas uma partida, outros falam em 2 ou 3, e o pessoal da diretoria ainda não bateu o martelo sobre isso. Mas uma coisa é certa, a ideia é colocá-lo em campo para garantir essa quantia, desde que o contrato realmente contenha essa condição. Agora, se por acaso alguém resolver vasculhar o contrato e descobrir que essa cláusula não existe mais, aí sim seria um problemão. Já pensou? Seria mais uma daquelas situações inacreditáveis que só acontecem no Corinthians, do tipo que você lê e não acredita. Tem torcedor que até brinca dizendo que o ex-presidente deve ter engolido a cláusula antes de sair, igual ao que aconteceu com outras negociações antigas em que o clube acabou perdendo porcentagem de jogadores. Essas histórias de bastidor sempre rendem, mas a verdade é que, neste momento, o Denner representa uma oportunidade de ouro, e o clube precisa ser inteligente para aproveitar. E, sinceramente, se é para colocar alguém em campo para garantir dinheiro, que seja ele. Não dá para entender por que o Denner não vinha sendo testado com mais frequência. Antes da lesão que o afastou por um tempo, ele já demonstrava um bom potencial, principalmente na Copa São Paulo. Não foi o craque do torneio, é verdade, mas também não comprometeu e mostrou qualidades interessantes. O problema é que o Corinthians tem essa mania de empilhar jogadores na mesma posição e acabar não dando sequência para quem realmente tem futuro. Enquanto isso, a gente vê clubes como o Palmeiras, por exemplo, vendendo jovens promissores e ainda assim aproveitando o máximo deles até o último jogo possível. Lembram do Estevão? O moleque já estava vendido e ainda assim jogou contra o Chelsea no Mundial. Lá, o jogador é valorizado até o fim. Aqui, parece que o medo de arriscar fala mais alto. E é aí que o torcedor se pergunta, por que não dar mais espaço pro Denner? Lateral esquerda é uma posição carente há anos no Corinthians. Nenhum dos nomes testados recentemente conseguiu se firmar. E quando aparece um garoto com talento, o clube hesita em colocá-lo para jogar. Se for para colocar alguém apenas para cumprir tabela, que seja um jogador com potencial de valorização, não é mesmo? O Denner é jovem, tem velocidade, sabe apoiar bem e tem margem para evolução. Além disso, 4 milhões de euros é dinheiro demais para se ignorar, ainda mais no contexto atual do clube. E é engraçado pensar como o futebol muda rápido. A gente fala de lateral esquerdo hoje e lembra de uma geração que fazia diferença. Quem viveu os anos 90 sabe do que eu tô falando. André Luiz, Silvinho, Kleber, o Corinthians teve laterais que seriam titulares até na seleção brasileira de hoje. É até difícil de acreditar, mas se você voltar no tempo e olhar o que esses caras jogaram, dá para afirmar sem medo, qualquer um deles teria vaga na seleção atual.
O futebol era outro, mais intenso, mais competitivo, e o Corinthians sempre teve laterais de respeito. O André Luiz, por exemplo, marcou o gol do título em 97, aquele jogo histórico no Morumbi. Quem viveu aquele momento lembra da emoção. O estádio lotado, a torcida enlouquecida, e o Timão levantando mais uma taça. Aquilo era Corinthians na essência, raça, superação e paixão. Eu mesmo lembro bem desse jogo, parecia um filme. A correria para chegar ao Morumbi, o sofrimento no transporte, a emoção de ver o time campeão, esse tipo de lembrança mostra o quanto o torcedor é parte da história. E é isso que faz a gente se apegar tanto a nomes como o Denner. Porque, mesmo que o futebol mude, o sentimento é o mesmo. A gente quer ver o Corinthians revelando novos nomes, vendo moleques da base ganhando chance e honrando a camisa. E se no meio disso ainda entra uma grana boa pro clube, melhor ainda. Agora, voltando ao presente, é claro que o torcedor fica com o pé atrás. Afinal, a gente já viu muitos jogadores surgirem com expectativa e depois sumirem sem deixar rastro. Mas o Denner tem uma característica que chama atenção, ele é regular. Não é aquele lateral que vai driblar todo mundo, mas é firme, tem boa leitura de jogo e entende a posição. Num elenco que sofre tanto com laterais improvisados, ter alguém de origem e com qualidade já é um ganho enorme. O Corinthians precisa se reinventar, e talvez comece justamente por aí, olhar para dentro, para a base, e entender que o futuro pode estar ali, esperando uma oportunidade. E, convenhamos, é impossível ignorar o lado financeiro dessa história. 4 milhões de euros é um valor que pode fazer diferença não só nas contas do clube, mas também no planejamento para a próxima temporada. Com as dívidas e os problemas de caixa, cada centavo conta. E se para garantir essa bolada o Denner precisa jogar, então que jogue. Ninguém vai reclamar de ver um garoto da base ganhando chance e ainda ajudando o Corinthians a equilibrar as finanças. O torcedor quer ver o time forte, quer ver o clube saudável, e quer voltar a sonhar com títulos grandes. E tudo começa com decisões inteligentes, com olhar atento e com coragem para apostar em quem vem de dentro. Por isso, a expectativa é grande. O Denner tem tudo para ser mais do que um nome de contrato. Ele pode se tornar uma peça importante nesse processo de reconstrução. Basta o Corinthians acreditar, dar ritmo, dar confiança. O resto, o futebol se encarrega. E aí, quem sabe, em 2026, quando ele estiver em campo vestindo o manto, o clube não apenas garante uma bela quantia em euros, mas também vê nascer mais um nome para a história. Afinal, o Corinthians sempre foi isso, um time que transforma desafios em oportunidades e que encontra força justamente onde ninguém espera. Agora, fiel, depois de tudo isso sobre o Denner e esse possível reforço na lateral, bora falar de outro assunto que está movimentando bastante os bastidores do Corinthians, a situação do Memphis Depay. É impressionante como sempre surge alguma polêmica envolvendo o cara, e dessa vez o papo foi sobre onde ele vai morar. Pois é, parece piada, mas não é. A discussão da vez foi em torno do fato de o Memphis ter recusado morar em Alphaville. A notícia caiu como uma bomba, e muita gente começou a falar como se isso fosse um problema gigante, mas, sinceramente, tem coisa muito mais séria para se preocupar dentro do Corinthians do que onde o jogador vai pendurar as chuteiras e dormir. De acordo com o que saiu na imprensa, ofereceram algumas casas em Alphaville para o Memphis e ele simplesmente não quis. Achou longe do CT Joaquim Grava, lugar onde o elenco treina diariamente. E se a gente parar para pensar, ele até tem razão. São cerca de 46 quilômetros de distância até o centro de treinamento, e dependendo do trânsito de São Paulo, isso pode virar uma viagem de mais de 1 hora. Enquanto isso, o hotel onde ele está hospedado atualmente, uma cobertura de luxo que o Corinthians paga como parte do contrato, fica a aproximadamente 22 quilômetros do CT. Ou seja, faz sentido o cara querer ficar mais perto do trabalho, ainda mais com a rotina pesada que o futebol exige. Agora, o que me chama atenção é como se cria um barulho enorme por um tema tão irrelevante. O Corinthians deve pro Memphis cerca de 23 milhões de reais e ainda paga um salário mensal de aproximadamente 6 milhões. Aí vem gente querendo discutir se ele vai pagar 160 mil numa casa ou 250 mil no hotel. Pelo amor de Deus, né?
Isso é brigar por dinheiro de pinga, como diz o ditado. O foco devia estar em resolver as pendências financeiras e garantir que o jogador tenha condições de fazer o que ele veio para fazer, jogar bola. O Memphis, querendo ou não, é um jogador de alto nível, experiente, que já rodou por grandes clubes da Europa e tem bagagem de sobra. O problema é que, até agora, ele ainda não mostrou tudo o que pode dentro de campo. Muita gente diz que ele está mais preocupado com conforto do que com desempenho, e é aí que o torcedor começa a pegar no pé. Mas, sinceramente, não é a casa que vai mudar o rendimento dele. O que vai mudar é atitude, vontade e sequência de jogos. E se o Corinthians não conseguir colocar o elenco em ordem e criar um ambiente competitivo, pode trazer o jogador que for, que nada vai dar certo. E para quem não sabe, essa história do Memphis em Alphaville começou quando o staff do jogador confirmou que ele mesmo pediu para não ir para lá. Não teve essa de imposição ou recusa grosseira. Foi apenas uma questão de logística e conforto. Ele preferiu continuar onde está, no hotel luxuoso, com vista panorâmica de São Paulo e uma estrutura que atende tudo o que ele precisa. O contrato do Corinthians prevê essa despesa, então não tem nada de errado. Ele está dentro do combinado. O problema é que, como o time vive uma fase financeira complicada, qualquer gasto vira motivo de polêmica. Só que, nesse caso, não tem vilão. O jogador está cumprindo o que foi acordado e o clube está fazendo a parte dele. O torcedor, no fundo, quer saber de bola rolando. Quer ver o Memphis mostrando o talento que o fez brilhar na Europa. O problema é que, até agora, ele ainda não entregou o que se esperava. Alguns dizem que ele está sem ritmo, outros que o foco não é o mesmo, e ainda tem quem ache que o Memphis está apenas cumprindo tabela até chegar à Copa do Mundo. E aí entra o grande ponto: 2026 é ano de Copa, e o Memphis é um dos nomes fortes da seleção da Holanda. Isso quer dizer que o Corinthians pode sofrer com o famoso pisa no freio em véspera de data FIFA. Já dá para imaginar, né? Todo jogo importante chegando perto da convocação, o cara tirando o pé, evitando o contato mais duro para não se machucar e perder a chance de disputar o Mundial. E isso é um risco enorme, porque o investimento é altíssimo. Vamos colocar na ponta do lápis: 6 milhões por mês de salário, mais luvas, prêmios e outras bonificações. Só nesses primeiros 6 meses do próximo ano, o Corinthians vai gastar algo em torno de 36 milhões de reais apenas com o Memphis. E se ainda tiver a conquista de um título, como a Copa do Brasil, o valor aumenta. São mais 5 milhões de prêmio, mais bonificações contratuais que podem elevar o total para algo perto de 50 milhões. É um investimento pesado para um jogador que, até o momento, ainda não se firmou como protagonista dentro de campo. E o torcedor se pergunta: vale a pena? A verdade é que o Memphis é um talento inegável. Ele tem visão de jogo, técnica refinada e uma presença ofensiva que poucos no elenco possuem. O problema é que o Corinthians vive uma fase de transição, e parece que o clube ainda não encontrou o equilíbrio entre trazer grandes nomes e conseguir fazer esses nomes renderem de verdade. E isso vai muito além de onde o cara mora. É questão de estrutura, de projeto, de comando técnico. Outro ponto importante é que o Memphis precisa entender o peso da camisa que veste. No Corinthians, não basta ter nome. Tem que entregar dentro de campo. E o torcedor sente quando o jogador está comprometido ou não. É aquela história: o corintiano não exige perfeição, mas exige entrega. Se o Memphis quiser cair nas graças da Fiel, precisa mostrar mais raça, mais envolvimento, mais presença. Porque o torcedor até entende a situação financeira, entende as polêmicas, mas o que ele quer é ver o time vencendo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do futebol brasileiro estão em polvorosa com um rumor que vem movimentando a torcida do Corinthians e os corredores da diretoria do clube. Segundo informações obtidas com exclusividade, Fabinho, conhecido por seu estilo direto e bem-humorado, teria entregado aos jornalistas uma bomba. A negociação histórica do Corinthians estaria praticamente selada, e os últimos detalhes já teriam sido alinhados entre as partes. O assunto, claro,
ainda é tratado com sigilo absoluto, mas fontes próximas ao jogador garantem que o acerto entre clube e atleta é quase oficial. A expectativa gira em torno do impacto que essa contratação poderá ter dentro e fora de campo. A torcida corintiana, que já vinha acompanhando rumores há semanas, agora respira um clima de otimismo e ansiedade. Fabinho, em sua fala descontraída, não só confirmou que a negociação existe, mas deixou escapar que se trata de algo histórico para o clube, deixando claro que não é uma contratação qualquer, mas sim uma movimentação estratégica que promete reforçar a equipe em várias frentes. Entre especulações e análises táticas, o que se comenta nos bastidores é que a chegada do jogador pode transformar o estilo de jogo da equipe, trazendo mais consistência ao meio de campo e acrescentando experiência em momentos decisivos. Enquanto a diretoria mantém cautela, fontes internas reforçam que tudo está caminhando rapidamente e que o anúncio oficial pode surpreender até os mais atentos. A movimentação também já teria gerado repercussão entre jogadores, comissão técnica e membros da alta cúpula do clube, que estariam monitorando cada passo da negociação para que tudo saia de forma impecável. Nos arredores do Corinthians, a expectativa é palpável. Torcedores comentam nas redes sociais, bolando teorias sobre possíveis impactos em campeonatos e até mudanças de esquema. Analistas esportivos já começam a imaginar o que essa contratação pode significar para o futuro do time, enquanto jornalistas aguardam uma confirmação oficial que parece estar cada vez mais próxima. Até lá, Fabinho continua alimentando o burburinho, garantindo que o que está por vir não será apenas mais uma contratação, mas um marco que poderá entrar para a história do clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!